Muito bom dia! Bom dia para você que está sempre aqui com a gente, valorizando tudo o que acontece no campo. Deixa eu te contar o que temos hoje no programa para você. Bela Mais, um encontro de produtores com muita informação para a safra de inverno. A onda de frio não comprometeu muito o café, mas o produtor está em alerta. E é o café de Mandaguari, o 20º produto do Paraná com indicação geográfica. Ecoterapia para crianças em situação vulnerável. O vínculo com os animais pode amenizar dores emocionais. Minha gente, o Campo Vivo de hoje tem muita informação consistente. Então, fique por aí, porque o nosso programa já começou. E essa semana aconteceu mais uma edição do Bela Mais. O evento levou produtores e profissionais da agricultura para o campo. A unidade de fusão tecnológica da Bela Agrícola, em Cambé, foi preparada com vitrines de lançamento e tecnologias voltadas para a safra de inverno. Quem visitou saiu com muita informação para aumentar o potencial de produção da temporada fria de 2026. Eu visitei o espaço e conversei com os organizadores e participantes. Vamos conferir. Sexto evento Bela Mais Inverno. Para entender um pouquinho mais desse belo evento, eu vou conversar com o Alberto. Alberto, conta para nós as novidades. A gente vem passando anos de ajuste de ciclo no nosso setor. E se você não se protege em relação a preço, se você não se protege com seguro, em função das condições climatológicas, você pode prejudicar a continuidade do seu negócio. Então o evento é isso, você traz especialistas para a gente ter uma independência, né? Para o produtor ouvir direto de quem está no campo. O produtor tem lidado com essa questão do inverno rigoroso esse ano, né? Como é que vocês ajudam ele nesse sentido? Olha só, Lúlia, a gente entende o seguinte, né? Como eu comentei, você tem partes, principalmente, que eram muito, como é que eu posso dizer, negligenciadas, que é principalmente no solo. Se você tem um solo fértil, ele consegue sim segurar alguns eventos. Então vamos lá, semana passada, né, aqui na região norte do Paraná, nós tivemos ali 2 dias, né, com uma geada, certo? Muito do milho já estava desenvolvido, o trigo talvez não, mas muitas das variedades que a gente tinha sugerido, elas tiveram pequeno impacto na produtividade. E é isso que o produtor precisa pensar. Obviamente ele tem um potencial produtivo, ele não controla as condições climáticas. Vamos focar no que a gente controla? O que é? Solo, variedade e manejo de cultura. Se você controla isso e ainda vem eventualmente com uma ferramenta de seguro, você protege. Tá bom, você não vai atingir o potencial, mas você ainda vai ficar lucrativo. E é isso que a gente traz para o produtor. Fique lucrativo, seja mais ou menos, e continue da atividade. Ainda mais, Luli, com o nível de juros que a gente está no mercado hoje. As pessoas das empresas, elas estão aqui justamente para tirar sua dúvida técnica. Então você vai descendo aqui, né, são aproximadamente 12 alqueires, onde você vai passar por um pedaço dele, com todos os expositores tirando sua dúvida técnica. Definir variedade de milho, definir variedade de trigo, sorgo, cobertura, que muita gente, né, acaba muitas vezes ainda não utilizando, mas cobertura é uma solução ideal para quem tem desafios climáticos e precisa arrumar o solo. Então é isso, é um ambiente, né, apesar que está esse friozinho aqui, mas é um ambiente para você se sentir em casa e para você realmente viver a agricultura em loco, não só mostrar no PowerPoint, mas mostrar aqui verdadeiramente no campo. Esse é o sentido, é o que a gente gosta de fazer. E agora eu vou conversar com o William, que ele é diretor do Bela Mais. William, conta para nós um pouquinho mais sobre o balcão de negócios, que é um diferencial desse evento. Bom, primeiro, obrigado pela presença mais uma vez, satisfação falar com vocês. O diferencial, né, do balcão de negócios é que a gente tem ali várias ofertas, né, para os agricultores, né, nas culturas de inverno, milho, trigo, tem mix de cobertura, tem os defensivos, os híbridos que vocês estão vendo aqui, para que ele consiga, né, fazer um ótimo negócio. E algumas ferramentas bastante interessantes também para mitigar o risco e garantir a rentabilidade do produtor, né, que a gente obviamente trabalha há muito tempo na questão da troca, né, que nós temos um nome próprio, que é a TCP, né, travamento de custo de produção, e a gente tem a TCP raiz, que a gente chama, ou a TCP Max Protegida, que é uma ferramenta que o agricultor pode fazer o negócio nela e esperar, né, um momento oportuno, com uma alta, né, ele tem uma oportunidade de fixação na alta a hora que ele quiser e fazer um ótimo negócio e está garantindo a rentabilidade dele. E quais as condições de negócio você pode adiantar para os produtores que não puderam vir ao evento, mas que estão acompanhando e ainda podem entrar em contato com a Bela? A gente tem, né, ótimas condições, né, os nossos parceiros capricharam mais uma vez, então o evento é feito nesse momento, nesse formato, para que a gente consiga
reunir todos os nossos parceiros fornecedores, todo o nosso time de grãos trabalhou, já fez a fixação de grãos antecipada antes dessa queda que a gente teve na questão do milho. Então a gente está com uma oferta bastante interessante. Ele pode ir até nas nossas filiais, que ele vai com certeza olhar, né, para o pacote da safra 26, que a gente está ofertando para ele, um excelente negócio. Pode ser a prazo, pode ser à vista e sempre a gente recomenda que ele faça em troca, né, em TCP, que é onde ele tem mais segurança e depois sobra, né, um bom tanto ainda da safra dele para ele comercializar no momento que ele achar oportuno. E com certeza ele garante rentabilidade e tem mais segurança. E William, para finalizar, qual que é o maior desafio na sua visão que o produtor rural encontra hoje? O maior desafio, sem dúvida, né, é a comercialização, né? Porque são muitas variáveis, questão cambial, guerra, oscilação, clima, tivemos a geada, você está vendo aqui. Então, esse ponto da comercialização acho que é o grande desafio. E esse é um intuito da gente fazer eventos como esse para que ele, pelo menos, trave uma parte da sua comercialização e fique um pouco mais tranquilo para trabalhar o restante. E, claro, a gente tem a parte técnica aqui, porque o evento é técnico comercial, que é um outro grande desafio, que a gente investe muito na CPS, né? Que é um programa que a gente tem, que é a construção do perfil de solo, que é realmente o agricultor cuidar do seu bem maior que é seu solo. Então a gente tem essas ferramentas aqui para que ele possa, né, olhar para o solo, né, que é a base de produção, e também para a sua comercialização, para ele estar cada vez mais seguro e podendo aproveitar melhor os momentos de comercialização ou de olhar para ter uma produção melhor. Felipe, conta para nós a importância desse evento para vocês participarem aqui. Esse evento do Bela Mais, né, é muito importante para nós aqui, principalmente falando em safrinha, aqui no norte do Paraná, né, a Bela Agrícola traz essa feira aqui para a gente principalmente estar mostrando alguns lançamentos nossos aqui para a região, para estar conversando com os produtores mais de perto, podendo mostrar, né, o visual dos nossos híbridos aqui no campo. Que maravilha, Alberto, sucesso para você e parabéns por essa bela lugar, bela feira, Bela Mais, Bela de Inverno. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo pelo agro também. Gente, informação é tudo, especialmente no agronegócio. Que vem a 7ª edição do Bela Mais. Esse evento foi bom demais. Pessoal, chegou a hora de um rápido intervalo aqui no nosso Campo Vivo. Mas antes, eu vou te adiantar o que ainda temos preparado para você. Lançados os planos safra para a agricultura familiar e para médios e grandes produtores. A geada afetou pouco o café de Mandaguari, que concentra a maior área do estado. E o café de Mandaguari é o 20º produto rural a receber o selo de indicação geográfica. Não atualizou seu rebanho? O prazo acabou. E agora? Viu como ainda tem muita notícia boa por aqui? Então, se acomode por aí, é tempo de pegar uma água e voltar aqui com a gente, porque o Campo Vivo volta logo logo. E o Campo Vivo está de volta na sua telinha de novo. Vamos em frente, porque aqui, você sabe, tem muita informação do agro para você. Esta semana, o governo federal lançou o Plano Safra para a agricultura familiar e para o agroempresarial. Para o pequeno produtor, serão investidos 89 bilhões de reais. Vamos acompanhar. Tipicamente brasileira, a mandioca é a principal produção na cooperativa do Seu Raimundo. A organização, que existe há 10 anos, representa cerca de 80 famílias que plantam no entorno da capital federal e dependem diretamente de 3 variações do tubérculo. Para o grupo, a maior dificuldade está no acesso a mecanismos para ampliar a produção. Existe uma certa burocracia em relação à participação de alguns programas. Desafio enfrentado também pela Associação da Edileuza. São 135 mulheres que produzem alimentos diversos no Distrito Federal há 12 anos, que pedem mais atenção das autoridades para simplificar a vida do pequeno produtor. Peço aos nossos governantes que ajude o pequeno produtor, porque é o pequeno produtor que traz o alimento para a cidade. O governo anunciou um valor recorde do programa para agricultura familiar, 89 bilhões de reais, 13 bilhões a mais do que no ano agrícola anterior. Há um custo total para os cofres públicos estimado em 9 bilhões e meio de reais. 88% do volume será destinado para o subsídio de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantia de preço mínimo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. É o 3º ano consecutivo que o valor nominal do programa bate recorde. E os alimentos chegam numa taxa que a gente pode dizer que começou um processo de deflação de alimentos.
Tanto a equipe econômica quanto representantes do agro no governo reconhecem que a taxa básica de juros foi o grande obstáculo a ser superado para esse Plano Safra. Com a Selic a 15% ao ano, a concessão de crédito fica mais cara, aumentando a despesa do governo para tornar os juros mais acessíveis aos produtores rurais, o que ainda é mais difícil no cenário atual de aperto orçamentário, em que o Ministério da Agricultura teve que cortar quase R$500 bilhão do seguro rural. O jeito foi criar uma série de operações para garantir a destinação dos recursos. Esse rearranjo, ou seja, uma parte do Plano Safra vai poder ser contratado a partir de 1º de julho, o restante a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O governo celebrou a manutenção dos juros de 3% ao ano para a produção de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, mandioca, trigo, leite e, como novidade, ovos. Taxa que pode cair para 2% se a produção for enquadrada como orgânica ou agroecológica. Uma nova linha de crédito com juros de 6,5% ao ano foi criada para a produção de milho, café, uva e frutas de inverno. O limite para essas operações é de R$250 mil por produtor. Já commodities como soja e pecuária de corte tiveram um aumento da alíquota em 2 pontos percentuais, de 6% para 8% ao ano. O objetivo agora é eliminar as burocracias que dificultam a vida dos produtores. Um elemento fundamental é a assistência técnica e extensão rural, ATE. E para essa safra o valor é de 240 milhões, um valor pequeno ainda. E a gente sabe que para poder ter um bom projeto para ser apresentado ao banco, tem que ter um bom assistência técnica para poder estar ali acompanhando. O setor produtivo também aguarda definição para a renegociação de dívidas dos produtores, em especial aqueles que ocupam estados que foram atingidos por desastres climáticos nos últimos anos. Uma quantidade muito grande de agricultores que estão nessas condições e que estão aguardando, para essas políticas aí, para a renegociação das dívidas, para um alongamento dessas dívidas, para que eles possam acessar esse Plano Safra. Para a aquisição de máquinas e equipamentos pequenos, a taxa de juros foi mantida em 2,5% ao ano e o limite de compra ampliado de R$50 para R$100 mil. Para maquinários maiores, de até R$250 mil, a taxa de juros foi ajustada para 5%. As linhas do Pronaf destinadas a agroindústrias e cooperativas da agricultura familiar também tiveram os juros elevados de 6% para 8% ao ano. A gente vai ter que ver, olhar quanto ficou o enquadramento, quanto que ficou realmente essa taxa, se vai ter algum outro arranjo operacional dentro dessas linhas, para ver se realmente as cooperativas vão precisar voltar para a mesa de projetos ali para readequar alguma coisa, ou se vai ser suportado diante a realidade atual. Vamos acompanhar agora o lançamento do chamado Plano Safra Empresarial. Médios e grandes produtores respondem por 2/3 do valor bruto do agronegócio. O governo anunciou o maior valor nominal da história do programa, 516 bilhões e 200 milhões de reais. O montante é 1,5% maior do que o da safra anterior, mas abaixo da inflação dos últimos 12 meses. Ou seja, apesar do aumento, a capacidade de investimentos do produtor com recursos do Plano Safra diminuiu. Eu achava muito difícil a gente conseguir fazer esse Plano Safra recorde. E é fácil contextualizar. Uma Selic de 15% ao ano, e com todo respeito ao Galípolo, à equipe do Banco Central, mas eu não consigo compreender, eu que não sou economista, onde nós temos uma inflação controlada, os gastos públicos completamente controlados, diferente de qualquer tipo de fake news. Os números de 2024 provam isso, que não teve déficit. Também é importante dizer que nós tivemos, em função de problemas climáticos, ter que fazer uma renegociação, alongamento das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, o que tira o orçamento para fazer essa equalização em um orçamento que está cada vez mais restrito e com dificuldade. Esse incremento ele ainda é muito pequeno, perto daquilo que o setor sugeriu, com base no ano passado, que era um incremento de quase 20% de recurso. Isso mostra, inclusive, que o valor nominal desse ano pode estar maior, mas quando eu corrijo esse valor pela inflação, que foi de 5,3% nesse período, ele está menor que o do ano passado. A atual taxa básica de juros diminui o apetite do mercado por investimentos. Isso gerou uma redução de R$6 bilhões das verbas disponíveis para essa finalidade. Então, o governo priorizou recursos para custeio e comercialização, com aporte acima de R$13 bilhões. No campo, no agronegócio, na agroindústria, a margem competitiva não dá vazão a essa margem de juros hoje colocada pelo Banco Central. Então, nós precisamos lutar
para que as condições sejam dadas e os juros reduzam e a gente possa atingir os objetivos de produzir mais, tanto para abastecer o nosso mercado interno, como também para poder exportar, gerar divisa, renda, emprego no interior do nosso país, que é o que a gente sabe fazer. As linhas de crédito do plano tiveram um acréscimo de até 2 pontos percentuais. Para aqueles inscritos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, a taxa de juros é de 10% ao ano e de 14% para os demais. Quando a gente olha as taxas de juros de forma global, realmente a gente vê para investimento um desafio constante, porque a gente está falando de longo prazo. Uma Selic alta agora e um plano que acompanha essa Selic de alguma forma, não conseguindo trazer, por exemplo, uma manutenção que estava sendo praticado anteriormente, acaba sendo impactado de alguma forma. Os juros para investimento variam de 8,5% a 13,5% ao ano, exatamente a taxa para aquisição de grandes maquinários. Não é assim algo catastrófico, nós estávamos considerando esse ano a gente ia aumentar as vendas do setor como um todo 8,5%, talvez não chegue a 8,5%, mas, ou seja, tem um viés de baixa aí. Então a gente entende assim, não seria o ideal, é um juro mais caro, mas não é tão restritivo para o mercado quanto fosse uma taxa de juros que a gente fosse no mercado a 22%. Uma estratégia adotada pelo governo foi fracionar a disponibilidade de recursos. O dinheiro vai ser liberado nos próximos 2 semestres e a expectativa é que, no início do ano que vem, com uma Selic possivelmente mais baixa, os valores rendam mais crédito para o produtor. Ao todo, o Plano Safra Empresarial e da Agricultura Familiar ficou estimado em 594 bilhões de reais, com custo aos cofres públicos de 13 bilhões. Alô, heróis e heroínas do agro! Agora o recado é da Agrobio, especialista em implementos agrícolas, tratores, locações e pneus. Então, se você é produtor rural e está pensando em investir em novos equipamentos, a Agrobio tem tudo o que você precisa. Na Agrobio você encontra tratores das principais marcas no mercado, carretas graneleiras, grades aradoras, vagões forrageiros, pneus, distribuidores de calcário, implementos para locação e muito mais. Todos novos, à pronta entrega e com garantia. A entrega é feita para todo o Brasil e tem um diferencial que facilita muito. Você pode financiar tudo via CPR digital com os parceiros Broto do Banco do Brasil e a EAgro do Bradesco. Quer saber mais? Acesse o site agrobio.com.br. Quem analisa e compara, vai de Agrobio. E os 2 dias de geada semana passada assustaram especialmente os cafeicultores. Mandaguari, no noroeste do estado do Paraná, não sofreu muito, mas os produtores estão em alerta. O inverno está só no começo. É em Mandaguari onde estão concentradas as maiores áreas de lavouras de café da região norte do estado. Num pequeno sobrevoo em uma região do município, já percebemos como os produtores tradicionais, e já pela 3ª, 4ª geração, investem na cultura. Quando o clima muda para a estação inverno, a preocupação sempre aumenta. O que está nos atrapalhando é o tempo, né? O tempo muito chuvoso, a gente conseguiu fazer muito pouco da colheita até agora ainda. Segundo as previsões, o inverno desse ano vai ser mais seco. Se isso se concretizar, a família Lopes deve concluir a colheita de cerca de 200 hectares até o mês de julho. As lavouras da família são monitoradas e acompanhadas por agrônomos. A região que nós estamos aqui em Mandaguari, nós tivemos sim o advento do frio, porém ele foi uma queima superficial. A gente fala que bronzeou ali a planta com as folhas, então ele não chegou a ramos nem a caule. E isso prejudica, mas a gente consegue transpor isso. O senhor é produtor e também, é claro, empresário, né, da indústria. Como que está esse mercado? A gente sabe, o senhor falou agora do preço do café, está caindo, né? Mas é um momento diferente no Brasil? Sim, é um momento diferente porque esse café, ninguém esperava essa alta que ele teve. Essa alta foi muito grande. E agora, quem está colhendo está vendendo. Vendendo, o cara que tem vontade de vender até antecipado antes de colher. E justamente o café de Mandaguari foi reconhecido como o 20º produto com indicação geográfica no Paraná. E por uma diferença bem especial. Olha só. O café de Mandaguari região tem um micro-organismo que não consome o açúcar natural dos grãos. A característica original garante uma bebida mais doce. No sabor ainda se reconhecem notas sensoriais de chocolate, caramelo e frutas vermelhas.
Esse diferencial foi observado e reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, que certificou o café de Mandaguari com a 20ª indicação geográfica no Paraná. E além de Mandaguari, o selo também beneficia municípios no entorno, como Apucarana, Arapongas, Cambira, Jandaia do Sul e Marialva. A conquista é resultado de um trabalho coletivo entre o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, Secretaria da Agricultura, SEBRAE, Universidade Tecnológica Federal do Estado e a Associação dos Produtores de Café de Mandaguari. O selo de indicação geográfica fortalece a identidade dos territórios, valoriza produtos e serviços vinculados, estimula o desenvolvimento econômico e social e protege a tradição local. E tudo isso potencializa o turismo, porque atrai consumidores que buscam autenticidade e qualidade. E nós vamos para mais um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas ainda dá tempo de você saber o que vem por aí no próximo bloco. Está pensando em comprar ou vender alguma commodity? Não decida antes de acompanhar a análise de um especialista. Cavalos são os animais perfeitos para várias terapias. Agora, esses animais fantásticos também estão auxiliando crianças com emocional vulnerável. Agora sim, gente, vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Voltamos com o Campo Vivo de hoje. Se acomode por aí para aproveitar tudo o que preparamos para você por aqui. Pessoal, terminou o prazo para a atualização dos rebanhos no Paraná. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, 86,7% das propriedades atualizaram o cadastro. Esse percentual representa 157.800 propriedades. O Paraná tem 182 mil explorações pecuárias, que é o termo oficial. Ou seja, ficaram pendentes de atualização 24.200 unidades. O total é quase o mesmo da campanha no ano passado. A atualização dos rebanhos reforça o controle e a fiscalização, especialmente em relação à sanidade. Com a suspensão da vacina contra a febre aftosa, por exemplo, é muito importante rastrear os animais com rapidez no caso de algum problema. E o cadastro atualizado garante essa agilidade. Quem ainda não atualizou o rebanho deve buscar os escritórios da ADAPAR, prefeituras e sindicatos rurais. Logo, a agência começa a procurar as propriedades e pode multar os pecuaristas. Além disso, o criador não consegue acesso à Guia de Trânsito Animal, a GTA. Atualize seu rebanho, evite prejuízos e riscos para todo o Paraná. Vamos acompanhar o cenário para as cotações da soja em relação aos biocombustíveis, ao clima e à geopolítica. É o nosso quadro Em Dia com o Mercado. Olá, aqui é Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Vamos abordar hoje os principais fatores que vêm influenciando o mercado de soja, com boas oportunidades que vem acontecendo nesse momento, de olho principalmente para a safra 25-26. Começando então com esses destaques, com a nova proposta de biocombustíveis nos Estados Unidos. Tivemos essa semana a aprovação no Senado do projeto de lei de impostos, o BBB, proposto por Donald Trump. E nesse projeto de lei, a manutenção dos créditos fiscais se condiciona esses benefícios fiscais à utilização exclusiva de matéria-prima dos Estados Unidos na produção de biocombustíveis. Isso porque os Estados Unidos vinham utilizando esses benefícios fiscais com matéria-prima de outras origens, até mesmo da China. E com isso, essa proposta condiciona os benefícios à matéria-prima somente dos Estados Unidos. E com isso, nós tivemos um novo impulso sobre as cotações de óleo na Bolsa de Chicago. Essas cotações que tiveram um impulso nas semanas anteriores tiveram um movimento de queda e agora, com essa aprovação, novo movimento de alta. Mas precisamos ter aprovação na Câmara, mas já tivemos esse efeito. E, logicamente, que isso teve um impacto sobre o mercado. Também rumores sobre acordo entre Estados Unidos e China. Donald Trump vem dizendo que deve ter um acordo, um anúncio de acordo aí nos próximos dias. Isso também deu impulso sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago. Tivemos esse impulso, cotações que transitaram e a casa próximo de $11 por bushel para o vencimento março 26, tiveram um recuo, isso porque o clima nos Estados Unidos vem bastante favorável e esses dois fatores
trouxeram esse novo impulso. Cotações que chegaram a tocar os 10,40, voltaram a transitar a casa entre 10,70 e 10,80, com uma tremenda de uma oportunidade de olho para a safra 25-26. Porém, é importante ficar de olho em dois fatores importantes. Primeiro é o clima nos Estados Unidos. O clima está bastante favorável, as condições de safra nos Estados Unidos vêm aí, condições boas, excelentes em 66%, e a umidade no solo está bastante favorável para o desenvolvimento da safra. E outro fator que pesa sobre o mercado de soja é o câmbio. O câmbio semanalmente vem caindo e isso pressiona os preços em reais de soja aqui no Brasil. Por isso, muito importante ficar atento aos fatores altistas e baixistas. Atento às oportunidades na percepção que vem acontecendo, principalmente com a questão dos biocombustíveis e também dessa possibilidade de acordo entre China e Estados Unidos, que deve tracionar as cotações de Chicago. Mais atento porque a safra americana vem bastante favorável e o câmbio pode pesar. Então, muita atenção, aproveite as oportunidades e faça uma boa gestão de risco na comercialização, aproveitando as oportunidades porque o cenário para a safra 25-26 é pesado. Outra dica valiosa, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc, e lembre-se que nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Como eu já comentei aqui no programa, a Sociedade Rural do Paraná está investindo no esporte hípico. Agora, o Centro Hípico da Rural também oferece aulas de equitação e atendimento psicológico para crianças de abrigos de Londrina. Vamos acompanhar. Esta não é apenas uma aula de hipismo. Em cima de um cavalo, cada uma destas crianças está passando por uma transformação. O projeto social desenvolvido pelo Centro Hípico da Sociedade Rural do Paraná, em parceria com uma universidade particular, atende 6 crianças de 2 abrigos de Londrina. Estes meninos e meninas têm aulas de equitação com acompanhamento psicológico. Mais que montar a cavalo, o projeto busca promover vínculos afetivos, melhorar a autoestima e a autonomia. São crianças assim com demandas emocionais muito grandes, com traumas emocionais bem grandes, que às vezes em uma terapia convencional não vamos conseguir atravessar, e aí entra o cavalo como esse meio diferente da gente conseguir acessar essas emoções que vão surgir. Neste segundo semestre, o projeto irá aumentar mais 14 crianças atendidas e em 2 anos deve expandir ainda mais, chegando a 200 participantes. A gente está indo devagar com cada criança, vendo quais são as dificuldades do projeto para não ter falhas e que todas as crianças tenham êxito e sejam bem atendidas. As aulas começaram em março deste ano. A proposta surgiu como contrapartida de um projeto de incentivo ao esporte de alto rendimento. Manter o projeto financeiramente é difícil e aí a hora que a gente depara com a dificuldade dessas crianças e o trauma sofrido por elas, a gente vê que esse problema fica pequeno e nos motiva a seguir e continuar buscando esse objetivo de atender até essas 200 crianças em 24 meses. E com essa matéria linda de encher o coração de paz, a gente encerra o Campo Vivo de hoje. Agora é aproveitar o restante do dia, porque a segunda chega, não tem jeito. Para você rever o nosso programa, vá até o nosso portal tarobá.com.br. Logo, logo está tudo lá. Confia! Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você no próximo domingo sempre, a partir das 7h30 da manhã. Excelente semana a todos! Tchau!